Olha, ele mexe nas mãos. Nós vamos cantar. Ele mexe nas mãos. E o problema que aquela moça tem, você também tem. A primeira coisa que ele vendeu tem a calça. A primeira coisa que tem a calça. E o problema é aí. Macoloa. Pois aplausos! O sobrenatural. Ela acompanha a primeira alimentação, a seca dos pés. Como Deus está orando a favor dela, está cancelando todo o espírito maligno que está em confiança. Fogo. Fogo nas pernas. Fogo. Fogo. Que queima todo mundo nas trevas. Vai. Fogo. E agora acompanha a orientação como Deus está dando o protocolo para tocar o joelho da você. E agora acompanha na tela. O Deus está transformando a cura na vida da nossa irmã. E declara curado. Fogo do Espírito Santo. Existe a moto nyonso na terra. E queima tudo do mundo das trevas. Moto nyonso Satana na luzika. Toda a quentura do mundo das trevas que queima. Na otini na moto na luzika. Que é fogo que queima. Moto. Fogo. Moto. Fogo. Moto. Fogo. Moto. Fogo. Ya molimo santo. Do Espírito Santo. É detruir mamãe nyonso. Que destrói toda doença. Malade pula na todo. Que doença sai desse corpo. Moto. Fogo. Moto. Fogo. Detruir moto nyonso na terra. Desfrega da força do mundo das trevas. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Moto nyonso na terra na kolo oyo. Toda a quentura que colocar nessa Lelo no detruir moto molimo santo. com fogo do Espírito Santo. É babisama. Que se destrói. É zica. Que queima. Nazo detruir. Está destruído. Malade nyonso na todo. Toda doença nesse corpo. Moto. Fogo. Moto. Fogo. Moto. Fogo. Moto. Fogo. Moto. Fogo. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Malade nyonso. Toda doença. Ezoba esike uti. E volta onde saiu. Na mabezo esike E uti. volta onde saiu. Na mabezo esike E uti. volta onde saiu. Father, Pai. au nom puissant de Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Moto ya lola. O fogo do céu. Moto silatier. O fogo sobrenatural. Et traverser todo mopima. Que passa nesse todo o corpo. Eziki sa malade E nyonso. queima toda doença. Esika nyonso moto ya Satana est affecté na todo. Em todo lugar, o fogo do Espírito maligno afetou esse corpo. Natindi yango moto molimo mosantu. Recebe a fogo do Espírito Santo. Na bebisi yango. Está destruído. Na détruire yango. Está destruído. Na silisi yango. Está acabado. Lelo. Hoje. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dete la vie sur ma Maman pele, maman ya sele sala. Na parti awa na lipeka ya toi, c'est ok loko. Na mo do mo neta mo la. Ok. Na hora que não. Elo mo so ta mo ta. Olha, acompanha. Ya lo de lo de. Ya lo de lo de. Hein? Non, maintenant manifester hein? Hein? La mona ko to no te. Mais il y a beaucoup de choses à dire quand tu mettez sur ma boue. Moto. Tira fogo. Moto. Fogo. La molimo mo santo. Do Espírito Santo. Só que Satana ana moto por adetruir. Se Satanás tem fogo para destruir o homem. Moto molimo mo santo. O fogo do Espírito Santo. Exemplo é bem sabate. Está para curar o homem. Exemplo é bem para bater uma guérison na Está para levar cura de Messias. Allez, allez, allez. Toquez, à droite, go. Ah, mettez-les. Alléluia. Amen.
Uma família aqui. Ils ont la famille moko awa. Vieram consultar o profeta. Baye pour bakuta na prophète. Algumas pessoas. Baza quelques nombres abato. Número das pessoas. Un nombre abato. Vieram consultar o profeta. Baye pour bakuta na prophète. Eles estão junto com alguém que é enfermeiro. Baza ensemble na mutu moko aza infirmier. Estão, quero ver essas pessoas. Na linha mona batango. A família que foi localizada na profecia está a aproximar. Bem amado, esteja sensível, esteja conectado, porque este é o momento profético. São quantas pessoas? Olha o profeta. Bota la prophète. Quando eu peguei o micro, comecei a falar aqui. Na banolo ba au. Ele se levantou aí. Ye atelemi wana. Tipo queria andar na casa de banho. Neta linga que na toilette. Eu aqui lhe vi alguém se levantou. Ngai ana mone mutu atelemi. Deus mostrou-me a vida dele. Nzamba la kisinga vina ye. És enfermeiro? Sou sim. Você dá pica nas pessoas? Sim, sim. Você foi atacado, tem problema daqui? Sentes alguma coisa aqui? Sim. Aonde? Aqui e aqui assim. Não é isso que o profeta está mostrando. A confirmação da profecia. Fortes aplausos. Isso foi um ataque. Olha ela que ataca. Vai te complicar bastante amanhã. É compliqué mingi lobby. Mas vou fazer a oração para você. Maintenant sambela pona yo. Deus vai vos abençoar. Nzamba pambola. E Deus vai te curar. Nzamba bigisa yo. Tá tomando comprimidos? Estou a tomar. Tá fazendo medicação? Estou. Ok. Tens isso lá? Tenho aqui. Ela que tem, não se preocupa. Vou fazer oração para ele. Tem encontro amanhã no hospital? Para o hospital militar. Hospital militar? Sim, sim. Amanhã? Amanhã. Tem ele encontro com o doutor? Sim, sim. My father. Tem ele encontro. Profetiza, papá. Vou fazer oração para você, Deus vai te ajudar. Tá bem. Nessa família tem muitos problemas. Família dela ba problème belé. Nessa família tem muitos problemas. Família dela ba problème belé. Vem no gabinete depois do culto. Boya na bureau après culte. Vou dizer mais coisas. Na ko yibisa suma kabele. E acerca deles. Pena tina na ye. Tá bem? Amen. Vem, aproxima. 2 passos. 1, 2, ok? Father, in the mighty name of Jesus. Père, au nom puissant de Jésus. Que a cura. Que guérison. Entra aqui. Et kota awa. Em nome poderoso. Au nom puissant. De Yoshua Mashiach. De Yoshua Mashiach. Bem amado, acompanhe na tela. Depois da profecia, o homem de Deus está a ativar cura na vida do pai. Acompanhe através do gesto profético, ativação de cura. Esteja sensível. Momento profético. Deus te abençoe. Bete-lhe uma boa casa. Bons aplausos para Jesus. Milolo, 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 milolo. Júbilo, júbilo, júbilo. Seu avante pemina de combali. A irmã que está sentado aí naquele espaço. E eu anagon, seu avante pemina de combali nesse espaço anamuke. A irmã que está sentada aí. Na cima nesse espaço ana. Naquele espaço, levanta-te. Tem algo que você quer deixar, mas não estás a conseguir. É o quê? Acho que é as booster. Como? Acho que é a bebida. A bebida. Bons aplausos. A sua vontade. Possa na ali. Para não beber. Que homem la sute. Mas não entende. Você sente alguma coisa, tem que beber só. Sim, pai. Ok. Depois dessa oração, nunca mais vai beber. Amen. Abra a boca. In the mighty name of Jesus. Em nome de Jesus. Thank you. Obrigado. Go. Vá. Bete lá isso, milolo. Bons aplausos para Jesus. Milolo. Fui nascido para essas coisas. Na bota ma pona matamboyo. Para libertar, abençoar pessoas. Pona okango lo kopambola batu.
Tango tomboli liboko na yo, serra mwasi, ya mwasi. Aquela irmã, quando levantou a Tango mão, tomboli liboko. quando levantaste a mão, Na ki makelele yelo moneti bicho na bavante na o ovana nanda kombale. Sim. Hein? Sim. É? Sobo sangani na mbali super mebima libanda. Sim. Hein? Sim. Wana poso zoaze me ozwate. Yeah. Chaque fois bo sangani super mignon se bima. Yeah. Omoni. bons aplausos! A confirmação da profecia. O homem de... Complicado, profeta amonyo na liboko. profeta viu na mão. Amonyo na liboko. Amen. Yakawa. Quando a irmã levantou a mão, o profeta localizou Sensibilité prophétique. sensibilidade profética. Yo penengo zawana. Você também onde você está aí. Kala mingi te oso a solution problème est tout seul comme les masia. Oh nyoso andima yamba. Yamba. Milolo. Júbilo. Faça assim. In the mighty name of Jesus. Vá em nome de Jesus. Bem amado, acompanhe através do gesto profético. O homem de Deus está cancelado. Faça o levantar rápido. Fogo. My Father. E é Thank you. bons Veterano Milolo. Júbilo. Milolo. Tem um senhor na sua cama. Aperta você. Bem amado, acompanha o gesto profético do homem de Deus. Me descobriste por quê? Descobri por quê? Você me descobriu. Então vem. Toca fazer aqui na cama da filha. Profetizar na vida da nossa irmã. Tem alguém que tem dormido na sua cama, um homem. Você faz o que na cama dela? No lar dela. Aí está lá. Entra ela e o marido. Sim. Por que não mete mulher no meio e você fica no meio? Dois homens não podem meter mulher no meio. No meu caso, não. No teu caso não. Vai. Fala aqui de Matos de Montidas que o fogo vai bater na casa dessa mulher. Vai! Fogo. Até na cama dela. Em nome de Deus, Machia, nunca mais. Sai no meio. Vai. Jubila. Milolo. Dona Joana, vem. Queria alguma coisa contigo. Alingaki elomo ke pana yo. Te paralisar. Pour paralyser yo. Dia 25, passar em casa. 31, passar em casa. 2020, Dona Joana não existe mais. Le 25 Nandaku, le 31 Nandaku, 2020 Dadavere. Bem amado, acompanhe na tela. Depois da profecia, o homem de Deus está a cancelar todo o espírito da morte na vida da irmã. Veja. Quem é você? Você quem? Hã? Você quem dela? Bons aplausos. O que você queria? Quer me matar? Não vai conseguir nada. Amen. Vocês dois, olha. Eu vou conseguir. Olha, tá a ver? Assim? É isso, Milolo. Você sairá no sofrimento. Você vai prosperar. Você vai abraçar. Promessa, receba. Agitação do Espírito Santo. Acompanha, pessoas estão caindo. Bem amado, esteja sensível. Este é o momento da profecia. O homem de Deus está disponível para profetizar. Diga a Deus que te localiza através da profecia. A irmã Beloti, não vou te passar. Não vou te passar. Tudo bem? Tudo? É? Ok. Não lhe caute. Não vou te passar.
No botolo siko na maboko mtauli nga botola ngao. Bote resgata. Sim. Na mão da pessoa. Amém. Quer te tirar aqui. Mutuali ngolongolo awa. Amém, papai. Ndimela ngai ngana musakoli. Acredita em mim, eu sou profeta. Na eba atendeni na ko laksabino ngai na mubimba. Eu não sei como demonstrar o que eu sou inteiramente. Ngana musakoli ko sakana ate. Eu sou profeta, não brincam. My Father, ungido de Deus. Bons aplausos. Balakisanga boye. Disseram-me assim. Me ensinaram assim. Começa a escolher profecia. Não começa a falar tudo. Por isso que eu venho. Eu estou a passar. Porque estou a escolher. Posso começar em fila para fila. Bons aplausos. Ahá! My Father, ungido de Deus. Otela acabou. Betela Yesu, milolo. Come on! Tem personnes. Tem duas pessoas que está dentro de ti. Uma menina e um rapaz. Se eu te dizer, vais cair, já não vais chorar, já não vais confiar ninguém na vida. Uma menina e um rapaz. Se eu te dizer os nomes, você na sua vida vai desconfiar em todas as pessoas. Vem, vou te libertar. Bem amado, acompanhe na tela. Traga-o. Bem amado, depois da profecia, a irmã está a ser libertada. Acompanhe. Só com um gesto profético em nome de Deus, o demônio que manifestou está a fugir, está a combater a vida da irmã. Escuta. A igreja escuta. Igreja yoka. A pessoa que não vai conseguir te dar o que você precisa. Se essa pessoa está a criticar a pessoa que consegue te dar o que você precisa, foge. Ele pode falar o que quiser, mas não vai conseguir te dar o que você precisa. Se alguém está criticando o profeta, fala, então vou me libertar então. Você não consegue me libertar. Criticar a pessoa que tem capacidade de me libertar. Você me liberta. Elonyo remarqué ce que pas battant on ozo sila obando tina c'est tant ozonga awa makambo ego mi kilo. Quando regressares aqui, as coisas já vão ficar pesadas. Father, in the mighty name of Jesus. Pai, em nome poderoso de Jesus. Na kumoko. Só num gesto. Bangonyoso bakende. Eles todos vão. Vai. Betela Yesu maboka bien. Bons aplausos para Jesus. Milolo. Tem que? As pernas. Os pés. Sim. Isso é que? Tala. Isso é quando? Sexta-feira. Pode ter. Não é tala, é acidente. A mamãe disse acidente. Acidente. Depois tala. Meter a gesso? Não, tala. Falando até dia 6. Vamos ver se o osso tá bom. Se não tá bom, vamos meter gesso. Podem tirar e para eu ver a meia. O que aconteceu no pé?
O choque que ela teve é o quê? Isso foi sexta-feira. O osso partiu, o quê? Se aleijou. É isso que tu a perguntar. Tem uma lesão no olho do Como? pé. Inflamação no pé. Aonde? E o que está sentindo? Dor. Tem dificuldade de andar? Um pouco. Hã? Sim. Bem amado, acompanhe na tela. A nossa irmã acidentou-se, está com dificuldade ao andar. Acompanhe o gesto profético na tela. O homem de Deus está a ativar a cura, fogo. Faça assim. Acompanhe Faça o assim. gesto profético. Mas, então faça os dois. Os dois. Acompanhe. Anda. Boys! A seca. Milolo. Diga-me o que sentiu. O que estás a sentir agora? Já não estou sentindo nada. Antes sentia o quê? Antes? Dores. Quando eu estava pousar o pé no chão, estava sentindo dor. Agora Não estava conseguindo pausar o pé no chão. Não, estava pisando com dificuldade. E agora? Agora eu estou assim, já não estou mais sentindo dor. Já está sentindo. Anda, que eu te ver, anda. Ô, tá lá, cabo, Ai. Bete-lhe uma boca bem. Bons aplausos! Mama, Boni, salales, Yeah. Toza aponango, tá bem? Estamos para ti. Ok, e ele sabe o problema. Makolo salanga pasi. Depuis quand? Neti biloko ezotambola kambra nani ezotoka makasi. Vani ovandi boy, ovandi bien te? Nazokola kovanda te kotelima ya pasi kotambola ya pasi. Ah, yeah. Yeah. Oli nzambe asaloni. Asalelanga munene na ye. Munene na ye. Si. So na munene ne asala nini yango? Abikisanga. Abixao. Sim. Only makenzamba abixaka. Yeah. Ok. Bem amado, acompanha. O homem de Deus está a ministrar a cura na nossa mamã. A nossa mamã disse que está com dificuldade de se sentar e também está com dores nos pés. Pediu para o homem de Deus lhe libertar, que ela quer viver a cura na sua vida. Acompanha na tela. O homem de Deus está a ministrar na vida da nossa mamã. Acompanhe o gesto profético do homem de Deus. Acompanhe. Fire! Fogo. Agarra! Tô bem, né? Tô bem que você tô sabe. Vá. Milolo. Júbilo. Mama. Sabe, beta. Mi bale, nyosu mbale. Malembe. Toke, kepi ambote kuna, kepi ambote. Jubila, Kepi ambote. Ota la cabo, ye. Bons aplausos. A nossa mãe que tinha dificuldade de sentar, não de andar também, mas depois do homem de Deus tocar na nossa mãe, a nossa mãe está aqui, está a andar sozinha. Bons aplausos pela glória de Deus. Júbilo às mamães. E a irmã confirmou, disse que estava a sentir quentura dos pés até na parte privada. A irmã disse que na sua parte privada estava a sair água com coisas brancas. E o marido, certo, homem de Deus. Ele vai achar isso. Na tua base. Mesmo do yake banobino. Sigo. A irmã disse por dia troca 3 vezes o peso. Vamos changer 3 fois peso. Ok. Até o marido lhe disse para voltar para sua casa porque não tinha como se relacionar com seu marido. Marido para voltar na casa dos pais. Nome de Deus. Papa não usa papa bote não. Mobile, eu na papa. Só tô bem na banda do como, tô bem na banda papa. Yes, papa. Papai é muita hora. Diga a mamãe que está ao seu lado, começa a chamar o seu marido papá. Diga. A menina usou uma pana no. Ele me chamava para
Moto. Moto, et puis maintenant, non, pas tout, il faut prendre des benches, mais il m'a aidé à sauter. Il m'a aidé à sauter. So, et ça dit qu'il y a péché, on va la dire, on va pas la moment. Non, ça va pas la puceau. Pour nous, nous savons qu'on est solo. Non, ça dit 3 fois. Non, ça va 3 fois, on est solo. Pense pas que maintenant. Não me Ok, toma essa melhor. A primeira argumentação acerca dos pés, como eu estou lá a favor dela, está classificado o espírito maligno que está em fogo, fogo nas pernas, fogo, fogo, que queima tudo no mundo das trevas, vai, fogo sobrenatural, que passa nesse todo o corpo, que queima toda doença, em todo lugar fogo, o espírito maligno afetou esse corpo, esse aqui é fogo do Espírito Santo, está destruído, está acabando, hoje, Au nom de Jésus. em nome de Jesus. Com ele também. Eu queria que ele mesmo pegue o micro e explique à igreja o que Deus fez através do serviço da maçã. O serviço passado. Expliquer très bien l'église, témoignage de service à maçã. Bete lá e isso uma boa casa antes de Bons aplausos. Shalom, igreja. Shalom. Quero dizer uma coisa. Nalina lo beloko. O Deus da glória divina não é só para nós. Nzambe a glória divina taka pona bisote. E Deus quer demonstrar o nível de Luanda e Angola. Nzambe ozo na Angola Luanda. Que no Kakwaku há profeta. E na Kakwaku exana profeta moko. E há uma igreja de poder. Exana igreja moko bi anguya. Onde Deus manifesta. Esika nzamba zo mimonisa. Conforme manifestou nos filhos do Israel. Na nenga mimonisa kana bana Israel. Amém. Amen. No serviço de maçã passado, na serviço aba pomeleka, eu tinha comprado 4 maçãs. Ngana sombaga 4 pommes para poder enviar para o estrangeiro. Natinda ngona mboka mopaya. Porque eu tenho 2 filhos na Alemanha. Nazana bana mi bale na Alemanha. Tinha problema de documentação. Bazaki na problema de document. Então, conforme o meu patrão é alemão, lokola patron ngaza muto alemão, então ele estava a viajar para poder fazer consulta médico. Abano voyager pour ça la examen médical. Então eu peguei os 4 maçãs. Ngana zui 4 pommes no aeroporto. Na aeroporto. Entreguei no meu chefe. Na pesi chef nanga. Eu disse chefe. Na disse chefe. Os meus filhos têm problema de documentação. Ba nanga bazana ba problema de document. Mas o chefe tem que me fazer um favor de entregar esses maçãs nos meus filhos. Na linguagem chefe fosse langa favela pesa ba pomo bana nanga. Aí ela até disse, esses maçãs aqui, será que lá não tem maçã? O chefe falou, maçã, esse é uma maçã exata. Eu disse, não, essa maçã aqui é ungido. Não é você tem maçã exata. Betele uma boa casa. Bons aplausos. Vamos sair? Ele me perguntou, ungido? E a tuninga pagou lá mais a ué. Bom, dá só, porque já está tarde. Abi pensa, lere que pensa. Meteu na pasta dele. A tina god na e. Nós também ficamos à espera com que o voo subisse. Mas o voo atrasou um pouco porque era para partir 21 horas. Pois aqui a parada vai. Mas partiu 22 horas. Voles aqui foi que 21 mas que 22 horas. Na sala de espera. Na sala de tente. Ele pega nas 2 maçãs. Azuba pomme me balé. Comeu. Ale. Porque o voo estava atrasado. O voo bandou umela. Você entregou 4 maçãs. Sim. Para levar para os seus filhos que estão na Alemanha. Sim. Na sala de espera, ela pegou 2 maçãs, comeu. Sim, papá. Ok. Ele pegou as 2 maçãs, comeu. Azuba bom me balé ale. Mas a coisa que eu fiquei admirado, o branco tem muito dinheiro. Ele não é como se mindela zana bongo pele. Tirar os maçãs. Azuba bapom, bapom. Que não é lavado. Exa sucamate. Esse é um ponto de interrogação. Exa ponto de interrogação. Então, 22 horas eles subiram pleno voo. Então, 22 horas matin avião. Estavam voando já para o espaço. Ele estava a sonhar. Que está dentro da igreja. Mas ele até disse que não, o hospital é grande.
Mas o que ele notou no sono, que loko ya notaki na ndoto, que viu a cara amoni longi do rótulo, a cara que estava no rótulo que eu amarrei com ele, o saco das maçãs. dona bapoma linga ki rótulo ezaka bamai. No saco onde você colocou as maçãs, você Sim. amarrou isso com rótulo. Amarrei o rótulo na ponta. Ok. Yes. Amarrei o rótulo na ponta. E a sonhar Ele a sonhar Yazolota. dentro do avião, pleno voo. Ok. Mundela A zolota na sonhar avião. que ele está dentro de uma sala. Azolota zana kata salmoko. Segundo a explicação, conforme ele explicou, ele estava estendido aqui no meio, à frente do altar. Explicação nessa coisa que aqui na katikati awo liboso ya. Eu vi Ngana moni a vossa igreja conforme. église na bino formeza. Primeira coisa que ele me disse, à frente tem. Ele até chamou de saco. Tem um saco, está escrito o ano da marcha. Ele viu isso no sonho. No sonho. Viu que tem um saco, está escrito o ano da marcha. Yes. A segunda coisa que ele testemunhou, disse, tem pomba no altar. Ele disse, tem um altar de vidro, tem pomba ali, pomba branca, que lá. Ele disse, Fada. Ele disse, tá aí pomba, tá aí pomba, tá aí pomba. Ele disse, mas conforme eu vi a igreja, tipo, está em construção. Tem ferros de lado. Tem. Ele estava sofrendo uma operação. Azaki na pomeio fale kana opération. Ele estava sofrendo operação. De quê? Qual a doença? A operação que ele estava a passar, conforme nós conhecemos que o chefe não anda doente. Bisoneto ebi que chef abela kate. Mas o chefe, afinal, ele tinha um problema do hernie. Nzoka te chef azaki na pomeio hernie. E serviu o que? A doença de gota. Pe malade andeke. Então, ela comer, olha, ela dormir, ele estava ouvindo que não está dentro de uma igreja. Tango alali azolota zana kate église moko. Mas a pessoa que estava ali fazer operação, Mais muta ta ko sala opération. é o profeta. Azomona elonga prophète. Vamos aí. Mas ele disse, o médico que está me fazendo a operação, não vi nada nas mãos dele. Abi docteur ngazo opérer na maboko na tambeli até logo Não vi exate. nem faca. Azana mbelite. Mas só vi que tirou uma coisa, me disse que não estou curado. Ablongoli ka logo mawa bisinga obiki. Enquanto que nos hospitais os médicos não usam essa palavra que está curado. Amen. Quem usa a palavra está curado é Profeta. Mete isso uma boca bien. Pois aplauso. Vamos aí. E ele, depois dele espantar no sono, Tango alamuki na ndoto. escreveu no que? Na agenda dele. Escreveu o quê? Escreveu o que ele viu no sono. Akomi makambo amoni na ndoto. Que está passando uma operação. Depois ele se lembrou, rótulo. Tirou o rótulo que eu amarrei no saco, olhou a cara. Disse, a cara que eu vi no sono é esse. Mundele tango alamuki elongi na moni yango kaka. Tirou o rótulo, guardou. Azui rotulo abombi yango. Quando chegou, Tanga lá como? na Alemanha, Na Alemanha. ele chegou em casa, foi na casa de banho para banhar. Aqui na toilette para sucolar. Começou a se controlar no parte privado, porque a casa de banho dele, quando entra, tem espelho grande. Abandon se contrôler na talatala na nzoto na ye. Ele sentiu que não, a doença que ele foi lá para ser operado, A sentir que malade que ndeko na pale kana opération. desapareceu. Elimwe. Ele disse, Aí bisinga. as maçãs que você me deste, Mapomo yo pesanga. não sei o que me deu. Na ibite no no Mas eu pesanga. sei que não, tirei as duas maçãs, comi. Na zoaka de pom na le. O que eu estou me lembrando é que é aquelas maçãs que devem fazer uma coisa. Alors ngana zoba que massa na foi sale logo moko. Sala que logo moko. Ele me disse, olha, aquele sonho não durou 5 minutos. Abi ndoto ne aqui pas même 5 minutes. Eu também, conforme cabecei, Ngape na position za não konimba. entendi como que fui no sono. Na comprendre que tende na pongi. Mas olha o que aconteceu. Tala makambo salamaki. Aconteceu isso que eu acabei de contar. Abando que expliquer makambo na expliquer. Mas a cara que eu vi no sono Melongo ngana mona ki na ndoto. é esse que está na tua Yango camisola. eza na polo na yo. Mete lá isso milolo. E bando bimela mindele. O teu patrão, o branco, está curado. Está curado, completamente Não curado. foi mais operado. Não foi operado. Não está voltou. caindo mais de gota. Não está caindo 6 meses. O que ele cai. disse acerca da igreja? Ele disse, quando você tiver para construir o vosso templo, fala no papá, vou vir. Mete lá isso uma boca bien. Eu digo
digo sempre na igreja. Ngana lo batango nyoso na église. Os testemunhos que nós ouvimos. Ba témoignage biso yo kaka. É pouco. Ezamuke. O que não ouvimos é muito. Oto yo ateze Quando pele. nós fizemos um serviço aqui, alguma coisa, há muitas coisas que acontecem. Tanto sala service no como kambe bele salemaka. Imagine se o branco tinha guardado isso. Soki kanisa soki mundela bomba kyango. Ninguém Mutute. ia saber Alingaka yeba. o que Deus fez Onzamba sali. na vida dele. Na vida ye. Aleluia. Amen. Aqui Deus opera. Diga ao seu próximo. Aqui Aqui Deus opera. Deus opera. Bons aplausos. Beta boca bien. Amen. Através da maçã, Nanzela pomme. irmão Compo De kona bisa trouxe soki. na igreja. Amemi na O église. profeta fez declarações. Prophète saiba déclaration. Depois tocou. Après toucher. Veja Yoka. o que Deus fez. Onzamba sali. E mostrou a ele Po alakisi a alakisi. saber que a cura que ele recebeu veio através da maçã. Alakisi que guérison ya zoe ya nanzela masa. Mostrou-lhe no espírito, Alakisi en esprit. no sonho, Na ndoto. o que aconteceu depois dele comer a maçã. Oye salami après ye kolia pomme. Diga ao seu próximo, esse aqui vai acontecer também contigo no dia 31. Diga-lhe. Esse aqui também vai acontecer contigo. Deus te no dia abençoe 31. muito. Bons aplausos, bons aplausos. Milolo, milolo, milolo.